o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Então, como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear e estamos numa parte que se chama Táticas Avançadas, né? Dentro dessa parte de táticas avançadas, a gente está no capítulo 18, que fala a verdade sobre o talento. E hoje a gente vai estudar a segunda parte do capítulo 18, que foi dividido em 3 partes para ficar bem didático, tá? Para cada vídeo ficar não muito longo, né? Ficar um tamanho ideal para que a gente consiga assimilar todas as informações que o livro vem nos ensinar, sem ficar maçante, sem ter overdose de informações, ok? Então, hoje é a parte 2 do capítulo 18, né? Bom, gente, existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas e justamente por isso elas passam anos frustradas por não fazerem essa pergunta para si próprias. A pergunta é: será que eu estou tentando vencer no jogo errado? Olha que pergunta boa, né? Porque aí você vai perder sempre, você nunca vai vencer, por mais que você se esforce, ok? E aí, nessa parte do capítulo, o autor, o James Clear, ele vai apresentar uma ideia para nós que pode mudar completamente a forma como você encara os seus hábitos, as suas metas e, sim, até mesmo eu diria a sua vida inteira, tá? O que ele vai apresentar para nós? Ele vai apresentar que nem todos os hábitos funcionam da mesma forma para todas as pessoas. Parece óbvio, né, gente? Mas não é não, tá? Agora a gente vai para a leitura e aí você vai entender do que ele está falando. E depois eu vou pegar o coração dessa parte do capítulo, gerar uma ferramenta de transformação, né, para você conseguir aplicar na sua vida real assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos lá, né? No finalzinho da parte 1 do capítulo 18, ele começa a falar sobre um conjunto de traços genéticos, ok? Então eu vou voltar só nesse último capítulo para a gente entender sobre o que a gente vai falar agora, nessa segunda parte do capítulo, ok? Agrupado, o seu conjunto único de traços genéticos predispõe uma personalidade particular. Sua personalidade é o conjunto de características consistente de situação para situação. A análise científica mais comprovada dos traços de personalidade é conhecida como os 5 grandes, que os divide em 5 espectros de comportamento. Então vamos lá, o primeiro é abertura para a experiência, de curioso e inventivo em um lado, para cauteloso e consistente no outro. O segundo, conscienciosidade, de organizado e eficiente para descontraído e espontâneo. Terceiro, extroversão, de extrovertido e enérgico até solitário e reservado. Você provavelmente conhece como extrovertido versus introvertido. Quarto, afabilidade, de amigável e compassivo a desafiador e desapegado. E 5, neuroticismo, de ansioso e sensível a confiante, calmo e estável. Todos os 5 traços de personalidade têm bases biológicas. A extroversão, por exemplo, pode ser rastreada desde o nascimento. Quando os cientistas fazem um barulho alto no berçário, alguns bebês se voltam para o ruído enquanto outros se afastam. Quando os pesquisadores rastrearam essas crianças ao longo da vida, descobriram que os bebês que se voltavam para o barulho tiveram maior probabilidade de crescer e se tornar extrovertidos. Aqueles que se afastaram foram mais propensos a se tornar
introvertidos. As pessoas com alta afabilidade são gentis, atenciosas e calorosas. Elas também tendem a ter níveis naturalmente mais altos de ocitocina, um hormônio que desempenha um papel importante na ligação social, aumenta os sentimentos de confiança e atua como um antidepressivo natural. Você pode facilmente imaginar como alguém com mais ocitocina é mais propenso a criar hábitos de escrever bilhetes de agradecimento ou organizar eventos sociais. Como terceiro exemplo, considere o neuroticismo, que é um traço de personalidade que todas as pessoas possuem em vários graus. As pessoas com alto neuroticismo tendem a ser ansiosas e se preocupar mais do que as outras. Esse traço tem sido associado à hipersensibilidade da amígdala, a área do cérebro responsável por perceber ameaças. Em outras palavras, as pessoas que são mais sensíveis a sinais negativos do ambiente são mais propensas a ter uma pontuação alta em neuroticismo. Nossos hábitos não são determinados apenas por nossas personalidades, mas não há dúvida de que os nossos genes nos empurram em uma determinada direção. Nossas preferências profundamente enraizadas tornam certos comportamentos mais fáceis para algumas pessoas do que para outras. Você não precisa se desculpar por essas diferenças ou se sentir culpado, mas precisa trabalhar com elas. Uma pessoa com pontuação mais baixa na conscienciosidade, por exemplo, terá menos probabilidade de ser ordeira por natureza e pode precisar depender mais do design do ambiente para manter bons hábitos. Como um lembrete para os leitores menos conscientes, o design do ambiente é a estratégia de que nós já tratamos nos capítulos 6 e 12. A conclusão é que você deve criar hábitos que funcionem para a sua personalidade. As pessoas podem ter um corpo sarado se exercitando como fisiculturista, mas se você preferir escalada, ciclismo ou remo, modele o seu hábito de exercício em torno dos seus interesses. Se o seu amigo segue uma dieta com poucos carboidratos, mas acha que uma com baixa gordura funciona para você, então melhor para você. Se quiser ler mais, não se sinta envergonhado se preferir romances tórridos à não ficção. Leia o que mais o atrai. Você não precisa criar hábitos que todos dizem para criar. Escolha o hábito que melhor lhe convier e não o hábito mais popular. Existe uma versão de cada hábito que pode lhe proporcionar alegria e satisfação. Encontre-a. Os hábitos precisam ser agradáveis se você quiser que eles durem. Essa é a ideia central por trás da 4ª lei da mudança de comportamento. Torne esse hábito satisfatório. Adaptar os seus hábitos à sua personalidade é um bom começo, mas esse não é o fim da história. Vamos voltar a nossa atenção para encontrar e projetar situações em que você tenha uma vantagem natural. E aí agora nós temos o próximo título, que é Como encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor. Aprender um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor é fundamental para manter a motivação e sentir-se bem-sucedido. Em teoria, você pode desfrutar de quase tudo. Na prática, é mais provável que aproveite as coisas que são mais fáceis para você. Pessoas talentosas em uma determinada área tendem a ser mais competentes nessa tarefa e costumam ser elogiadas por fazer um bom trabalho. Elas se sentem energizadas porque estão progredindo onde outros falharam e porque são recompensadas com melhores salários e maiores oportunidades, o que não só as torna mais felizes,
mas também as impulsiona a produzir um trabalho de qualidade ainda maior. É um ciclo virtuoso e não vicioso. Escolha o hábito certo e o progresso é fácil. Escolha o hábito errado e a vida será uma luta. Olha que bingo, gente, nessa frase. Como você escolhe o hábito certo? O primeiro passo é algo que abordamos na terceira lei. Torne esse hábito fácil. Em muitos casos, quando as pessoas escolhem o hábito errado, isso significa simplesmente que escolheram um hábito muito difícil. Quando um hábito é fácil, é mais provável que você tenha sucesso. Quando é bem sucedido, é mais provável que se sinta satisfeito. No entanto, existe outro nível a considerar. Em longo prazo, se continuar avançando e melhorando, qualquer área pode se tornar um desafio. Em algum momento, você precisa ter certeza de que está no jogo certo para o seu conjunto de habilidades. Mas como você descobre isso? A abordagem mais comum é tentativa e erro. Claro, há um problema com essa estratégia, a vida é curta. Não há tempo para experimentar todas as carreiras, namorar todos os solteiros ou tocar todos os instrumentos musicais. Felizmente, há uma maneira eficaz de gerenciar esse enigma e é conhecido como paradoxo exploração-extração. No início de uma nova atividade, deve haver um período de exploração. Nos relacionamentos é chamado de namoro, na faculdade é chamado de graduação, nos negócios é chamado de teste de divisão. O objetivo é testar muitas possibilidades, pesquisar uma ampla gama de ideias e lançar uma ampla rede. Após esse período inicial de exploração, mude o seu foco para a melhor solução encontrada, mas continue experimentando ocasionalmente. O equilíbrio adequado depende se está ganhando ou perdendo. Se estiver ganhando, você extrai. Se estiver perdendo, continua explorando. Em longo prazo, é provavelmente mais eficaz trabalhar na estratégia que parece oferecer os melhores resultados em cerca de 80% a 90% do tempo e continuar explorando nos 10% a 20% restantes. O Google pede aos funcionários que gastem 80% da jornada semanal em seu trabalho oficial e 20% em projetos de sua escolha, o que levou à criação de produtos de grande sucesso, como o Google AdWords e o Gmail. A abordagem ideal também depende de quanto tempo você tem. Se você tem muito tempo, como alguém em início de carreira, faz mais sentido explorar, porque depois de encontrar a coisa certa, você ainda tem muito tempo para extrair o máximo possível. Se está pressionado pelo tempo, digamos, ao chegar no prazo para um projeto, você deve implementar a melhor solução que encontrou até agora e obter alguns resultados. À medida que você explora opções diferentes, há uma série de perguntas que você pode fazer a si mesmo para restringir continuamente os hábitos e as áreas que serão mais satisfatórias para você. Então agora ele traz várias perguntas. E aí a gente vai ver algumas aqui. Eu vou ler só a primeira para vocês entenderem do que ele está falando, porque as outras vão ficar para a última parte, tá? Do capítulo 18. Então vamos lá. O que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? Olha que pergunta interessante, né? O maior sinal de que você é talhado para uma tarefa não é se a ama, mas se é capaz de lidar com a dor da tarefa com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Quando você se diverte enquanto outras pessoas estão reclamando, em que tarefa? O trabalho que o machuca menos do que aos outros
é o melhor trabalho para você. Muito legal, né, gente? E é uma coisa assim, meio que óbvia, né? Mas a gente não pensa nisso. Então, as outras perguntas e respostas vão ficar para o final do capítulo 18, tá? Vamos voltar a conversar sobre tudo isso que a gente aprendeu hoje, porque é muita informação nova e importante, ok? Então, vamos lá. Então, eu comecei falando sobre aquela pergunta que a gente tem que se fazer, a gente não se faz, e justamente por isso é que às vezes a gente passa anos na frustração, que é, será que eu estou tentando vencer, mas no jogo errado? Né? Agora faz mais sentido, né? Agora que a gente entendeu o texto. E aí o autor, nessa parte do livro, ele deixa claro que nem todos os hábitos funcionam da mesma forma para todas as pessoas. Só que isso, gente, não significa que você seja incapaz em alguma coisa, tá? Não é isso. Significa apenas que você talvez esteja tentando crescer num terreno que não favorece quem você é, né? Pensa nisso aqui. Algumas pessoas adoram organizar tudo, né? Planilhas, agendas, cronogramas. Elas se sentem bem fazendo isso. Outras se sentem sufocadas se tiverem que fazer uma planilha. É ou não é? Eu, por exemplo, né? Outras pessoas adoram conhecer gente nova. Conversar, participar de eventos, é ou não é? Agora, outras não. Outras preferem ambientes tranquilos e silenciosos. Eu, por exemplo, né? Algumas pessoas gostam de quê? Aventura, mudanças, novidades, né? Outras não. Outras só prosperam com estabilidade e rotina. Eu, por exemplo. Então, assim, nenhuma dessas características é melhor ou pior. Elas são apenas diferentes. E o James Clear mostra no livro que muito disso está relacionado à nossa personalidade, né? Não é uma escolha, é a personalidade. E aí ele apresenta um dos modelos mais estudados hoje em dia da psicologia moderna, que chama os 5 grandes fatores da personalidade. E aí ele cita os 5, né? Abertura para experiências, conscienciosidade, extroversão, afabilidade e neuroticismo. E cada pessoa, gente, possui uma combinação única desses traços. Não significa que você tem que ser só um desses, não, tá? Cada pessoa possui a sua combinação única de todos esses traços. E essa combinação é que vai influenciar diretamente os hábitos que parecem naturais para essa pessoa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa altamente organizada, ela pode ter mais facilidade para criar sistemas, seguir rotinas, não é? Já alguém que é mais espontâneo, talvez precise estruturar melhor o seu ambiente para conseguir manter essa mesma consistência, né? Outro exemplo, uma pessoa extrovertida, ela pode prosperar mais em atividades sociais, enquanto alguém que é mais introvertido pode o quê? Desenvolver melhor os seus talentos em ambientes individuais, certo? O ponto central disso tudo é simples, que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que você não precisa copiar os hábitos de outra pessoa. O que você precisa é encontrar os hábitos que funcionem para você, porque você não é igual a outra pessoa. Então, muitas vezes a gente abandona as metas que a gente estipula, não porque elas sejam impossíveis de ser alcançadas, mas a gente acaba abandonando elas porque a gente está tentando construir essas metas de uma forma que é incompatível com a nossa personalidade. Ok? E isso gera muito sofrimento, isso gera resistência, isso gera desgaste, uma luta, né? O autor fala, é luta. Né? Ele faz uma observação poderosa no livro. Ele fala que existe uma versão de cada hábito que pode ser agradável para você. Então, talvez você odeie correr, mas talvez você adore pedalar. É exercício, gente, né? Talvez você não goste de academia, mas talvez você ame dançar. Então, tá fazendo esporte do mesmo jeito. Né? E não é porque agora a moda é academia que você tem que ir para academia.
tem que achar o hábito que condiz com a sua personalidade. Talvez você não goste de ler livros técnicos, mas talvez você devore romances, biografias, né? O importante aqui não é seguir o caminho mais popular. Ele deixa isso muito claro no livro, que o importante aqui é seguir o caminho que você consegue sustentar, né? Porque hábitos, para serem duradouros, precisam ser satisfatórios, senão eles não vão se manter, né? E aí a gente acaba chegando em outra grande lição do capítulo 18, que ele fala, né, o James Clear, que você precisa encontrar um jogo em que as probabilidades desse jogo estejam a seu favor, né? Então, assim, muitas pessoas passam anos tentando se encaixar em algo que não combina com os talentos naturais delas. E aí, enquanto isso, elas vão ignorando as habilidades que elas têm que poderiam transformá-las. Aí você imagina uma pessoa extremamente criativa tentando viver exclusivamente de tarefas repetitivas. Não consegue, gente. Ou então imagina alguém extremamente analítico sendo forçado a atuar o tempo inteiro em ambientes que exigem interação constante. Também não vai dar certo. O problema não é a pessoa, aquela analítica e aquela extrovertida, não. O problema não é ele ser analítico, ela ser extrovertida. O problema é o encaixe. Olha o bingo aí, né? Quando existe um alinhamento entre a sua personalidade, a sua habilidade e o seu ambiente, os hábitos eles vão fluir com muito mais facilidade, né? E isso leva a gente para uma reflexão importante. A reflexão de que talvez você não precise se esforçar mais, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que já se esforça ao máximo e não consegue vencer, né? Então, como é que é? Então, talvez o que você precise é se conhecer melhor, né? Talvez você precise parar de perguntar como eu faço para ser igual aos outros que têm sucesso. Não, talvez você tenha que parar de se perguntar isso. E talvez você precise começar a se perguntar como eu posso construir hábitos compatíveis comigo, com quem eu sou. Olha a diferença de pergunta, né? Esquece o outro. O James Clear, ele também apresenta um outro conceito nessa parte do capítulo que é extremamente interessante, que eu não quero deixar passar aqui, que ele chama de paradoxo da exploração e da extração, né? Então, vamos explicar ele melhor aqui, que ele é realmente complexo, né? Então, o que ele explica? Ele explica que no início da vida, ou no início de uma nova fase na sua vida, a gente deve explorar, ou seja, testar, experimentar, descobrir, né, ver várias possibilidades, mas depois a gente precisa identificar aquilo que funciona melhor para aquilo que a gente está fazendo e investir a nossa energia nessa única direção, porque é assim que a gente encontra o nosso melhor campo de atuação, né? Porque se você continuar só tentando, você não vai finalizar nenhuma etapa de nada. Então não dá para continuar tentando tudo para sempre, né? Mas você pode continuar explorando até você encontrar aquilo que te favorece naturalmente. E aí você vai extrair, né, disso o melhor, né? Pensa aqui comigo. Quais hábitos que parecem naturais para você? Em quais atividades que você aprende mais rápido do que a maioria das pessoas? O que você gosta de fazer que outras pessoas consideram difícil? Talvez você desenhe maravilhosamente bem. Eu sou um fiasco no desenho, né? Você está tentando vencer em um jogo compatível com seus talentos ou não? Você já está entrando para perder num jogo que não é o seu, né? Sucesso, gente, não é apenas esforço. Tem esforço? Tem, mas tem que ser um esforço direcionado. Você tem que ter uma direção,
né? É exatamente isso que a gente trabalha na cartilha Mente de Ouro com vocês, que é o desenvolvimento de hábitos que estejam alinhados com a sua identidade e com seus talentos naturais. Porque a prosperidade, ela não vai vir quando você tenta ser outra pessoa. Ela vai vir quando você aprender a potencializar aquilo que já existe dentro de você. Todo mundo tem talentos, né? E na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você identifica o seu padrão de comportamento, como que você constrói um hábito compatível com a sua personalidade, como que você fortalece a sua identidade para ser próspera, como que você desenvolve disciplina sem viver numa constante luta interna e como que você transforma os talentos que você já tem em resultados concretos. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua nova mentalidade, que agora é de expansão. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora escreve aqui nos comentários qual talento natural você acredita que você ainda está subutilizando na sua vida. O meu era ensinar. Eu estava subutilizando, eu não estava usando, agora eu estou usando. É um exemplo para vocês, ok? Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a criar hábitos. Aqui você aprende a criar hábitos compatíveis com quem você realmente é. Hábitos úteis, né? Porque a verdadeira transformação, ela acontece quando você para de lutar contra a sua natureza. A vida não é para ser uma luta, gente, né? Aí você consegue a verdadeira transformação quando você começa a trabalhar a favor da sua natureza. Outro bingo aí, né? Quando isso acontece, ter disciplina, ser disciplinado fica mais leve, né? Ser consistente fica mais natural. E aí os resultados, eles começam a aparecer na sua vida com muito mais força. Então eu quero que vocês entendam, para a gente finalizar, que você não nasceu para ser igual a ninguém, ok? Você nasceu para desenvolver a melhor versão de si mesmo e não a melhor versão daquela blogueira que você vê na rede social, que você quer copiar. Então não desperdice a sua energia tentando vencer no jogo que é de outra pessoa. Descubra os seus talentos, reconheça as suas inclinações naturais e aí você consegue construir hábitos que sejam alinhados com elas, ok? Por isso que você está aqui aprendendo comigo que a excelência, ela não surge apenas de se esforçar. Ela surge do encontro entre o seu talento com estratégia, que é o que eu ofereço para você, e consistência, que é o que você está criando a partir de hoje. Então, para finalizar, como sempre, eu vou te lembrar de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso, eu estou aqui para ler essa página para você. Então, já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, né? Curte essa aula, responde aqui nos comentários as perguntas que eu te fiz ou comenta o que você quiser comentar sobre essa aula. Ativa o sininho das notificações, envia essa aula para alguém. Não seja egoísta, essa aula está muito boa. Deixa outras pessoas abrirem o horizonte de conhecimento também. Continua aqui comigo, porque no final desse capítulo, a gente vai descobrir como que a gente consegue manter a motivação mesmo depois de alcançar o sucesso, ok? Um beijo grande no coração de vocês.